Salve pessoal, bem-vindos ao canal do Marengo. Hoje nós vamos falar sobre o Sérgio Moro. Bom, eu tenho algumas coisas que eu queria ter falado já há muito tempo, acabei não falando por falta de oportunidade, até porque não tinha um veículo adequado para isso. Mas agora nós temos esse canal aqui e nós vamos botar para quebrar, nós vamos falar tudo que tiver ser dito. Doa quem doer, gostou, gostou, não gostou, tudo bem. Nós vamos falar do mesmo jeito. Tá bom então? Então fica comigo aí que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, ninguém vai falar que o Sérgio Moro é um criminoso, que ele é... Nada disso, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu estou fazendo uma avaliação das situações e dos pensamentos das pessoas. Veja bem, quando eu falo que eu vou dizer alguma coisa do Sérgio Moro, e se seja em tom de crítica, não quer dizer que eu falo que eu vou votar no Bolsonaro, no Lula, nem nada disso. Eu apenas estou avaliando a pessoa para vocês terem um entendimento. Vamos lá, a Lava Jato existiu, foi atrás, delações e não sei o que tal, incriminou. Aí acabou, o Lula foi preso, ficou 580 dias preso, alguma coisa assim, foi inocentado, saiu. Sérgio Moro usou um áudio, acho que foi vazado uma conversa com o Palocci, do Lula e tudo mais, para prejudicar a campanha do Lula, a campanha do PT, nem a do Lula, era do Haddad. O Haddad tinha saído candidato a presidente. Esse áudio foi no momento da eleição, um pouquinho antes da eleição, vazou esse áudio. Quer dizer, isso assim foi o golpe de misericórdia no PT, para que o pessoal votasse então no então presidente Bolsonaro. Né? Tudo bem. Tá certo isso? Não, não tá. Isso é favoritismo. Um juiz não pode agir dessa maneira. Ele deixou o áudio para o último instante? Deixou. Foi proposital? É claro, né? Óbvio. Porque depois o que aconteceu? Ele se tornou ministro da Justiça. Ele se tornou ministro da Justiça? Foi um bom ministro? Conseguiu fazer alguma coisa? Não, o Bolsonaro não deixou. Não diria que ele seria mal intencionado, nem nada. Ele quis. Só que ele queria o poder, ele queria chegar lá. Era uma coisa que estava na cabeça dele. Eu acho que todo aquele estrelismo da Lava Jato subiu um pouquinho. Né? E aí o que aconteceu na sequência? Ele foi boicotado, ele não conseguiu, ele também achou errado aquela super proteção no caso do Flávio Bolsonaro, aquelas situações, a intervenção da Polícia Federal, enfim, tudo mais. Tá bom. Moro saiu do governo, foi trabalhar numa empresa chamada Álvares e Marçal, nos Estados Unidos. Ele revelou, acho que foi ontem, esses dias aí, que ele recebeu 652 mil dólares para trabalhar por ano, para trabalhar nessa empresa. Agora, curiosamente, essa empresa, ela cuidou de uma situação que eu acho que o Moro fez muito errado. Foi cuidar das empresas, tá, que entraram em concordatos, empresas que estavam em problemas de recuperação judicial, foi cuidar da recuperação judicial dessas empresas. Tá? 6 empresas que tiveram implicações na Lava Jato, certo? E que diz que 78% do faturamento dessa empresa, Álvares Marçal, é exatamente oriundo dessas empresas. Empresas que o Sérgio Moro ajudou a destruir. Agora veja bem, quando eu falei em empresas que o Sérgio Moro ajudou a destruir, é muito importante que vocês entendam uma outra situação aí nesse jogo político aí. Veja bem, nos Estados Unidos, quando você teve problemas lá na época do governo Obama, com a Chrysler, com a GM, o governo interviu imediatamente ajudando essas empresas, ajudou a GM a montar uma nova GM, fez a intermediação para que a Fiat comprasse uma parte da Chrysler. Para quê? Por quê? Para que não houvesse uma demissão em massa. Quando é uma empresa de grande porte, esse lado social, os governos de qualquer país do mundo, tem até várias empresas, né, que sofreram algum tipo de intervenção, né, porque foram acusadas de alguma fraude, alguma ilicitude, né, no caso não a empresa em si, mas os diretores da empresa. E aí essa empresa foi ajudada por esses governos a ficarem de pé, tá, para que mantivesse seu quadro de funcionários, as suas atividades,
enquanto seus diretores iriam responder pelo que quer que eles tivessem feito. Então essa é a situação. O que aconteceu aí foi uma briga contra a pessoa jurídica, que destruiu então a OAS, destruiu a Odebrecht naquele momento. Foram demissões em massa, muita gente. Eu mesmo conheci uma pessoa que tinha 100 funcionários e que tinha máquinas que ele prestava serviço para essas empresas. Quando essas empresas quebraram e já não podiam pagar, quer dizer, 100% do faturamento dessa pessoa e de 100 funcionários, 100 famílias, de uma empresa pequena eu estou falando, que prestava serviço para a Odebrecht. Parou de prestar serviço, não tinha dinheiro, não tinha, quebrou, teve um monte de ação na justiça, ficou numa situação grave, tentando buscar saídas. Porque é muito difícil quando você leva uma rasteira, fala assim, ó, se você está no teu emprego, né, teu patrão chega para você e fala assim, ó, você está despedido, vai embora. Você tinha um monte de planos, um monte de ideias, um monte de coisa, de repente não tem mais, acabou. E o pior, quando você é dono de uma empresa de pequeno porte, né, vamos dizer que uma empresa sem funcionário, a empresa não é médio porte, é pequeno ainda. Tá? Não é micro, mas é uma empresa de pequeno porte. O que acontece? O cara levou uma rasteira, não recebeu nada, ficou numa situação difícil, perdeu os contratos, perdeu a programação que ele tinha pela frente. Estava tudo programado, milimetrado, para poder pagar os funcionários, tá? Uma vida boa que o cara tinha, de repente, tudo ruiu. E 100 funcionários foram para a rua. Agora imagina então os diretos. Nós estamos falando de indiretos. Se somar diretos e indiretos, você vai muita gente para a rua, e o social não pode ser assim. O governo devia ter intervido, então, nesse caso, né, a justiça tinha que ter feito uma intervenção federal, né, colocado um auditor, alguma coisa assim, para que a empresa continuasse gerindo as suas obras, fazendo o que fosse necessário. Isso é muito importante, seria muito importante para manter os empregos. O que aconteceu? Todas as obras foram paralisadas. Foi muita gente para a rua, um monte de problema. Então, quer dizer, isto é a atitude? Não é, está errado. Se em todas as partes do mundo tem essa preocupação social, por que não foi ter aqui também? Né? O pessoal não fala muito disso daí, isso eu acho engraçado. Eu vi 1 ou 2 repórteres falando sobre isso, e mais ninguém. Ninguém fala sobre isso. Eu não sou contra a Lava Jato, eu não sou contra nada disso. Apenas eu estou interpretando uma situação que, já que você vai ter uma linha de ação, você tem que fazer bem feito. É aquela história, você está em guerra, né? Então tem aquele coisa dos drones, né, que ele vai lançar. Então o pessoal fala assim, ó, vamos avaliar ali para não atingir pessoas inocentes. Tá? Só que aí o cara pega, aperta o botão, o drone vai lá, ataca aquele lugar, e aí um monte de gente inocente morre, um monte de gente inocente perde a vida. Quer dizer, não foi uma boa avaliação. E quantas pessoas passaram perrengues por essa situação? Tá? Então veja bem, olha só uma coisa, o cara foi para essa empresa, olha o traçado, saiu como juiz para o Ministério foi para essa empresa aí, Álvares Marçal, 652, o cara ganhar 3,5 milhões num ano. Quer dizer, velho, e uma empresa que prestar serviço para as empresas que ele ajudou a destruir, quer dizer, destruir não, ele destruiu de fato. A verdade é essa, não pensou nisso, ele não devia ter feito. Né? Então as empresas estão em recuperação judicial, quanto que não estão pagando para poder, porque as empresas que tenham, sabe, atuação a nível mundial. E aí? Não é verdade? Então pensem um pouquinho nisso quando eu estou falando. Eu não estou dizendo isto ou aquilo, eu estou avaliando os fatos, vocês pensem do jeito que vocês imaginarem, pensem o que vocês quiserem. Tá certo? Mas esta é a minha avaliação, é a minha maneira de enxergar as coisas. Tá certo então, pessoal? É isso. Então, olha, eu gostaria muito que vocês viessem participar do meu canal. Meu canal vai ter muitas avaliações diferentes, eu vou falar muita coisa diferente. Ninguém fala, eu vou ter um lado mais sutil para fazer essas avaliações. Mas vem comigo, assina o nosso canal, aciona a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações, tá? Se torne membro aí do canal, vamos juntos aí, vamos construir alguma coisa diferente em termos de política, e vamos também comentar situações que estão ocorrendo no mundo inteiro. Nós vamos falar tudo aqui nesse canal, nacional, internacional.
eu vou dar o meu pitaco, eu vou fazer a minha avaliação para vocês. Tá bom então? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!